Seis multas. Você tem, nós temos lá. Manda no grupo, acho que mandou no grupo, não foi? Foi. Dá uma olhada aí, Cledson, por favor. Ó, aqui eu tenho a relação da pesquisa lá do site do DSV. Multa cancelada uma, duas, Se eu procurar em casa, eu acho esses papéis. três, quatro, 5. Aqui eu identifiquei 5. No sistema Nós também recebemos 5 DSV. 6. Aqui tem, deve ser outra que não seja DSV. Não, são todas do DSV, são Não, todas de foi tudo no mesmo. Tudo Aqui tem rodízio. 5. Mas foram tudo multas de rodízio. Recebeu 6, né? Ó, uma. Eu acho que inclusive na conversa lá no grupo do WhatsApp deve ter as notificações. 2, 3, 4, 5. Na pesquisa eu identifiquei 5 que foram cancelados. Mas enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai ver lá o número do auto de infração para ver se é a mesma as infrações que estão constando para pagamento. Se for, o que a gente faz? A gente elabora e-mail, encaminha lá para o departamento do Detran, que é responsável pelo licenciamento, e a gente pede que eles debatam o sistema. Ou seja, se a multa foi cancelada, não vai ter que fazer o pagamento da multa. Claro, Entendeu? não existe. Exatamente. Inclusive, se ela tivesse sido paga, a gente ia pedir o ressarcimento dessas multas também. Tá? Mas é isso. Felizmente, o serviço que está sendo prestado, a gente tem conseguido um retorno positivo, né? Acho que quando o Cledson propôs o serviço positivo, acho que ele foi bem claro em relação a como funciona o nosso trabalho, né? Na realidade, não tem garantia, que é um trabalho feito dentro da lei, mas que na maioria dos casos a gente consegue, né, um resultado positivo, ainda mais quando tem uma comprovação, que é o caso da sua esposa, né? Que ela tenha realmente a isenção do rodízio. É verdade. E também tem aquela questão que eu bato o martelo em cima direto, que se eles mandassem no período, na primeira multa, se eles mandassem a notificação, sim, com certeza dali para frente não ia acontecer mais, principalmente com ela. com... Eu sou meio desligado, até poderia, mas ela não. Sim, você já sabe o que está Não, eu acontecendo. tenho, por conta, vocês sabem muito bem, por conta das invenções, Sim. a gente tem uma série de coisas para cumprir. E é muito bem avisado no começo. Sim. Então, realmente, você pode ver que no meu prontuário não tem multa de excesso de velocidade, de estacionamento em lugar proibido. Não. Sim. Eu procuro tomar o maior cuidado com tudo isso. Sim. Então, de repente, quando você começa a receber pacotes de multa sem saber que tinha sido suspenso o direito do rodízio, aí você entra em choque, né? Sim. Sabe, você toma um cuidado, de repente você tem um pacote de coisas, é muito Pelo que o seu Carlos falou no início da nossa conversa, não teve uma orientação por parte da concessionária que fez a solicitação da isenção do rodízio, e todo ano tinha que fazer a renovação, né? Passado muito tempo, ficou mais difícil para a gente. Eu fui até atrás. Sim. Consegui bastante coisa, menos isso. Lembra que eu até comentei com o senhor que os médicos, especificamente, o CREMESP, né, acho que é a associação deles, eles que fazem essa solicitação para os médicos. Como o veículo que eles utilizam tem isenção do rodízio, a própria CREMESP todo ano faz a renovação automaticamente. Mas na época que nós compramos Sim. não era anual. Não Era anual a renovação. Ela valia por anos. Entendi. O que foi explicado para mim de um pessoal que trabalha direto no Detran, também que mexe com multas, eu não lembro o nome, Certo. Évora, chama o escritório. Sim. Eles disseram que o governador, ou então na época o João Dória, havia suspendido o direito de isenção de rodízio. Isso foi agora, E entende? não foi avisado, foi quando eu recebi o primeiro pacote de multa, eu entrei em pânico. Entendi. Aí entrei em contato com o Évora e eles me disseram que a partir de julho de 2020, o então governador João Dória havia suspenso o direito de rodízio, mas não foi divulgado nada. Entendi. Se tivesse sido divulgado, é evidente que a gente vai tomar cuidado Até para fazer as porque, coisas. como a senhora recebe a notificação da multa, o endereço do veículo está atualizado,
Eles poderiam também ter mandado uma notificação, informando Poderia. esses procedimentos. Né? Nada. E foi quando mudou também a questão do PP da CNH especial. Sim. É, na verdade ele tirou todos Ele tirou todos os os benefícios. Todos os benefícios, exatamente. Exatamente. Ele Aí deu um depois passo- voltou atrás. ele deu um passo para trás muito grande. Mas é verdade. Grande Quando nós comunidade. compramos o primeiro carro que ela tinha direito adquirido, inicialmente ela foi contra. Falou, não quero mexer com isso. Mas, pô, você tem direito. Sim. Né? Exato. Nós não queríamos que ela tivesse a doença, mas teve e teve o direito. Sim. Então, isso tudo correu por despachantes. Certo. Na época, no Toda a ABC. solicitação, né? É, tudo. Aí, como nós viemos para São Paulo, nós viemos assim, leigos, porque lá estava tudo mais simples. E aí começaram a aparecer coisas. Esse caso com a Évora foi real. Inclusive, eu consegui que ela tenha isenção com eles mesmo. Entendi. Paguei uma taxa lá de R$180 lá. E no momento o carro está isento Eu de te mandei motor, cópia dessa aqui. porque é só uma questão de apresentar a documentação. Nós apresentamos. Tanto é que eles reconheceram. Eles já reconheceram, então. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que podem ter sido negados esses pedidos de cancelamento das multas que vocês fizeram aí? Está em Por julgamento. conta, não, mas pode ter acontecido por conta de quando a gente recebeu o primeiro pacote de multas. Porque assim, nós viemos para São Paulo, Sim. uma questão técnica de disponibilidade de locomoção. Tá. E aí o meu marido foi para São Bernardo e pegou esse pacote. Quando ele trouxe, foi um choque. O que nós fizemos automaticamente, o que todo mundo faz? Procuramos pessoas, no caso meus filhos, sobrinhas, irmão, que assumissem alguns pontos, justamente para não correr o risco de perder a carteira. Da suspensão. Esses documentos foram enviados assim, no auge da pandemia, que não podia sair, o Detran não atendia. Tudo Foi via feito digital, pedido. tudo difícil. Nunca nós recebemos uma resposta se foi aceita a transferência de multa, se os pontos foram para outra carteira, a gente não sabe como é que ficou. Entendi. Pode ter acontecido alguma coisa por conta disso? Eu acredito que não. Tá. Eu acho que A gente só ela vai vai ter- bagunça mesmo, né? A gente só vai Mas ter chegou a certeza. consultar a carteira de quem passou com O CPF? meu sim. filho, por exemplo, Eu não consulto tem, lá. tá zero. Eu assumi. Porque no seu prontuário só aparece 3 multas. Totalizando 12 pontos. 12 pontos. A gente no prontuário do Detran, não na carteira digital. Tem até que ver se essas multas que está na CNH dela, se é referente a alguma das multas que foram canceladas. Né? Cancelada. Se foi, a gente também tem como pedir a baixa dessa pontuação que está no prontuário dela. Tá? Mas assim, na realidade, Ele vai ter não, o né? primeiro julgador foi a Jari, né, que definiu essas 6 infrações. Como as demais não foram. No site do Detran. Isso. Não. É que na realidade as pessoas confundem. Aí, ó, se a senhora ver somente os últimos 12 meses. Tira esse. Tira esse ticket verde aí. Tira. Isso. Tá lá, 12 vendo? meses. Isso. Essa é a Não, 12 meses, não, 12 pontos. 12 pontos. Isso. Que foram multas referentes a. É uma de 2000, tudo a mesma Uma coisa. de velocidade 2020. e 2 de rodízio em dezembro de 2020. Você tem velocidade, ou eu, Isso é ou o verdade. Rafael, um de nós estava dirigindo. Ah, São pode ter Paulo. certeza. Eu já vou me declarar E aqui. as outras Oh, mas multas. essa daqui, essa já tinha que ter saído fora há muito tempo. Essa foi Olha a que só da você fez. ponte. Você fez na época que a gente estava para mudar para São Paulo, É. em 2019, em Na maio. realidade, o que aconteceu? Depois que o Detran fez essa alteração que aumentou o limite de pontos, na verdade isso é meio que uma pegadinha, né? Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Aumentou o limite de pontos, mudou várias regras. Agora, se você tiver uma multa de 7 pontos, é a partir de 30. 7 pontos, 30 pontos. Se tiver e duas duas- multas, 20 com a 20 suspensão da pontos. CNH. E outro detalhe importante, antes era a cada 15 meses, se o condutor ficasse sem nenhuma multa nova no período de 15 meses, o Detran tirava toda a pontuação do prontuário. Agora o Detran ele pode utilizar durante até 5 anos para poder instalar o processo de suspensão. Então ele tem até 5 anos para poder excluir essa pontuação do prontuário do condutor. Ou seja, era melhor do jeito que estava. É aquela coisa que eu te informei no dia da contratação. Você vai contratar, nós vamos fazer defesa por defesa, mantendo o direito de dirigir e aguardar cada julgamento. Nós estamos indo para a terceira defesa agora. Sim.
que é o CETRAN, da multa. Ainda não gerou o processo de suspensão, já tem quanto tempo? 10 meses. Sim. Eu acho que foi até E o mais. CETRAN, Acho que nós começamos em novembro. E o CETRAN ainda vai demorar muito tempo ainda para dar uma resposta. Na realidade não gerou e eu acredito que não vai gerar esse processo de suspensão. Porque a gente já conseguiu. Eu estou muito confiante também. Eu não sei toda a trama, como é que funciona, etc., mas eu acredito, porque a gente está tendo uma vida normal, com responsabilidades e tudo mais, né? E a parte de vocês também, claro. Então, o que significa? Eu ainda tenho fé de que isso é coisa, acredito piamente que vai ser estanque em um determinado momento. Sim, né? com certeza. Agora, acho que é só questão de tempo, realmente. Lógico que está me interessando que ela não tenha a questão dos pontos, mas eu acredito que não. Sim. Mas eu também não quero pagar nada, porque isso é uma grana muito forte. E não procede. Isso, para mim, No site da CNT está fazendo, por favor, da gente. isso para mim é uma coisa assim, eu não sei nem como declarar em termos advocatícios, mas para mim não parece que é justo, não. Para ver quais são as multas. Acho uma palavra para mim que fala que está passando a mão é furto. Eu não quero falar isso, mas... Na realidade, essa situação toda, assim, para o órgão que aplicou as infrações, eles estão certos porque no sistema deles constava que a isenção dela estava vencida. Porém, em contrapartida, a senhora tem um direito adquirido e não tinha a ciência de que tinha que fazer essa solicitação de renovação. Tanto é que depois que o senhor foi atrás e conseguiu renovar. Lembra que o senhor mandou depois da comprovação que foi renovado? Então, assim, a gente só está tentando, através do recurso, comprovar que, em momento algum, o proprietário do veículo, no caso a senhora, agiu de má fé. Entendeu? Que simplesmente cometeu essas infrações. Não, até então, a senhora, na sua cabeça... Estava com direito adquirido. Exatamente. Então, não teria essas infrações de rodízio, né? Então, a gente está tentando provar através do recurso, inclusive a gente já conseguiu cancelar algumas infrações, que realmente essas multas são indevidas. É isso aí, é indevida mesmo, porque eu acredito que o camarada que está lá esqueci o nome da rua lá. Na Sumidouro? Na Sumidouro, está lá atrás da carteira dele, não está fazendo nada, não tem nada a ver com isso não, mas um período de 7 dias. Sim. Pô, mas será que não está certo isso? Percebeu, né? Então é assim, eu acho que a gente vai ter que percorrer muita coisa, mas eu acredito ainda que o final vai ser muito bom. Isso. Então vai estar Nós vamos ver outra aqui. Com certeza, eu acredito que sim. Não consigo pensar diferente. Eu acredito que a gente vai conseguir cancelar todas as multas de rodízio, né? Eu tenho essa expectativa, né? Então somos Isso, é mesmo. A primeira leva, né, de recurso, a gente só conseguiu cancelar em 6 multas, mas a gente já entrou com recurso, né, dessas que foram emitidas. Chegaram essas multas que ela falou que quando foi lá no início, Sim. nós corremos. Eu pus na conta do meu sobrinho, da minha sobrinha. Quantas na época vocês indicaram? Vocês lembram mais ou menos? Quantas? Uns 10. Mais? 10 ou mais. É. 25. 20? Não. Que Não. indicou? Que indicou. Indicou mais 10. As 10. Eu, meus filhos. 2 filhos, o meu marido, minha sobrinha e meu irmão. Mas de qualquer forma, a gente entrou com recurso de todas. Perfeito. Essas que foram indicadas com certeza estão no bolo. Então, se ela for cancelada, até ajuda. Porque se a pontuação entrou no prontuário de quem recebeu, consegue anular também. Ótimo. Né? Olha, Quantas está constando aí, Clécio? 6. 6? Puxa, eu não sabia que tinha crime de paletó. Imagina. Trabalha dessa forma. Dá uma olhada para Vai ver ter. se são essas. Porque eu vou mandar para você a pesquisa do. Eu tenho aqui no sistema? sistema aqui de comunicação interna, vai ter. Isso. Das que foram feitas, não? Das que foram canceladas. Quer ver? Vamos tirar essa dúvida para ver se. Eu mandei no seu WhatsApp aí. Para ver se é essas que foram canceladas que está constando no prontuário dela. Marca o número do IT. Olha lá em cima, a primeira cancelada. Esse aqui você Isso. fala. É a 74098. A tela é grande, mas eu não enxergo. Tem como dar um zoom, não? Não precisa não. Aí. Não, parece que não é delas, não. Não? A
tudo lá. Professor Abraão de Moraes. Professor Abraão de Moraes. O cara Isso é muito estúpido para fazer um negócio desse. 67, 65, 93. Acho que não, né? Não. São outras multas. Se não for. Deixa eu ver se essas estão na defesa, né? Não, a gente fez todas as multas de rodízio. Todas. 5B. Se não forem essas que foram canceladas, que está constando no documento do devido para pagamento, em último caso, paga a multa para poder licenciar. A que está constando no pagamento é a que foram mantidas. Tá. Então, nesse caso, a orientação é pagar, até porque a gente já entrou com recurso, e aí sim, quando a gente tiver o resultado, obviamente, se ele for positivo, se a multa for cancelada, o valor pago ele vai ser restituído, ele vai ser devolvido pelo órgão que aplicou a multa. Perfeito. Tá? Aí tem que entrar com um pedido de ressarcimento? Só quando a gente conseguir o resultado positivo da multa. Lá na própria notificação, se vocês observarem naquelas primeiras que recebeu, lá embaixo tem até um textinho. Caso a multa tenha sido paga, entrar em contato, tem lá as orientações. Exatamente. Porque na verdade é só comunicar, né, que houve o cancelamento da multa, que a multa foi paga, que eles obviamente têm que restituir o valor. Perfeito. Tá? Isso aí, quanto a isso, não tem segredo não. Mas é isso, a gente tá nessa expectativa positiva. Você acha que é interessante já fazer logo de início do mês? Não, né? Eu acho que é mais meio do mês. Vamos aguardar, porque na verdade o pagamento ele fez o pagamento hoje, no máximo 2 dias já dá baixa no sistema, e o licenciamento é tudo Até agora o final da placa, é final 5? Vence agora em setembro, até o final. Mas não mudou a data? Não sei. Setembro. Acho que não. Eu acho que Não, Não, das 5 parcelas. Não, mas Não, acho que o IPVA já está pago, né? Tá falando IPVA de licenciamento. é só licenciamento e as multas, os débitos. Na verdade, o IPVA foi pago um pedaço. Até 31 de agosto, né? Até o final desse mês? Não, 31 de agosto é o meu. Qual é o final da placa? Não é Se não 3. 5. O meu é 3. Ah, não, mas o que tá no. 5. Não, pera. Final 5, tá. Final 5 é setembro. Tá. Eu vou nesse final desse mês, semana que vem, por exemplo, eu vou pagar, mas eu tenho lá uma multa também. Não, mas o do veículo dela, o licenciamento é até o final desse mês, até o final de. Não, tá muita coisa, tem coisa errada aí. Não é? Porque... Tá constando? Agora, com relação ao IPVA, eu também entrei com recurso Vai lá no site. com a mesma Évora, Ah. a própria Évora, porque Lá lá. que você tá olhando. Tá Esse pago. aqui? Ah, tá. Isso, aí tem a data lá. Volta. Isso, olha lá. 2021, a data limite para licenciar. Mais pra cima, né? Se for esse, Olha lá. se tiver confirmado. Mês de vencimento, olha aí, ó. Ah, não, é setembro. Setembro é porque aumentou por causa do. Antes era 3 parcelas, agora Sim. são 5. Aí eles pularam 2 meses pra frente. Bom, é isso. Então, só para te posicionar e para ver como a gente está indo no mesmo caminho. Sim, Eu liguei na Évora, certo. eu tinha visto alguma coisa, algum boletim, assim, não sei, agora não chegou para mim um negócio, eu falei, vamos ver o que está acontecendo. Aí, num momento legal, num momento físico legal, eu falei, liguei para ela e comecei a conversar com um rapaz lá, um senhor, né? Ele me falou, não, isso aqui tem que ser pago, né? E vai ter, eles vão estudar, se cair no caso que realmente toda documentação é verídica e tal, vai ressarcir. Então eu paguei só a primeira parcela do carro dela, Certo. foi para lá e eu falei, como é que fica? Ele falou, quando chegar se ficar tudo certo, eles vão devolver o dinheiro. E se não está nada certo, eles vão cobrar. Sobre a multa? Sobre tudo IPVA. PVA da Ah, especial. É só para fazer o link, que você entra para o IPVA, sim. a carteira dela, a situação que ela tem Sim. e com a cidadania. É que na realidade essa questão aí da isenção ainda permaneceu o direito à isenção do rodízio, ok? Agora a gente está falando sobre a questão do que o Dória tirou Do IPVA. do IPVA, que é isento também. Então, eu Só só fez correto, pagou a primeira, que na já veio verdade, o vencimento. esse assunto que eu estou falando é paralelo. Sim. Aí não tem a impacto, não tem lá os negócios, o que a impacto está trabalhando, Sim. continua.
Mas aí eu entrei com a Évora direto por conta disso. Tá. E foi muito legal porque eu estava pensando, putz, Júlio, agora não, né, tem que fazer correndo. Aí ele falou, não, você tem até o final de julho. Eu falei, então eu vou fazer agora. E daí eu peguei, mandei, tal, e sabe a resposta que eu dei? Eu falei, e quanto tempo demora para sair a resposta? Nós não sabemos, mas antes de 120 dias não vem. Nossa. Então eu falei, tá bom, deixa E lá. daí para mais. Quer dizer, então, se isso eles vão reconhecer que está tudo ok, então está mais do que comprovado que o que está sendo feito, da maneira como foi feito, não tinha má fé nenhuma. Exatamente. Exatamente. Nós já conseguimos ter a isenção de novo. Sim. Agora, se bater o martelo e falar, olha, está tudo ok, que eu acredito também que sim, porque também não tem nada de fraude, Sim. aí volta tudo para o normal. E aí, para cima Eu pessoalmente nunca quis entrar com isso, com pedido de isenção de nada. Eu sei que esses negócios são muito enrolados e eu dizer para ele, eu não quero. Entendi. Só que realmente a diferença que existe depois que você pega o outro carro, você precisa de um carro que seja mais fácil de dirigir, que você não esforce o braço e tudo mais. Aí você vai. E depois que você entra, Você não quer mais sair. não, você não sai. Porque uma coisa te fecha de um lado, outra coisa fecha do outro, você se vê obrigado a fazer umas coisas. Tanto que quando houve esse negócio não foi nem das multas, acho que foi de PVA, alguma coisa assim que eu entrei em contato com a Évora, eu falei para o Carlos na época, eu falei, eu não quero entrar com isso. Foi quando ele falou que precisava pedir a renovação do rodízio, da isenção do rodízio. Eu falei para ele, não, deixa isso para lá, eu não vou dirigir no dia do rodízio, ou eu saio dentro do horário que eu posso fazer. Sim. Porque por mim eu não voltava, mas ele falou, não, é necessário ser feito e tal, então eu fiz. Mas aquilo que a gente conversou, na verdade é um direito adquirido, né? A senhora tem direito, a senhora não está fazendo nada de errado, entendeu? Perfeitamente, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem tudo na mão. Sim. Quanto que está constando? Está constando só as multas e a taxa de licenciamento? Isso. 8 milhões de multa e 144,86. Total dando 1.006,55. Tá, então a orientação é vamos aguardar até, sei lá, dia 20 de setembro, como tem até dia 30, para ver se a gente vai ter a resposta sobre o recurso. Nesse meio desse tempo é elástico aí, é bom. É um prazo legal. Se até lá não tiver uma resposta, aí justamente para não correr o risco de ficar andando com um carro irregular, paga, guarda lá como cartão de pagamento, e aí nesse meio tempo a gente tendo a resposta do recurso e a multa tendo sido cancelada, aí a gente faz a solicitação para reaver o valor. Eu acho que é o traçado do caminho mais. Sim. Em relação à carteira de motorista, a senhora pode ficar tranquila, só consta 12 pontos não te prejudicam absolutamente nada, né? E eu acredito que as outras pontuações das multas que foram canceladas nem vai sequer entrar no seu prontuário, né? E a expectativa é a melhor possível, que essas outras que estão em julgamento sejam também canceladas, né? Então, o resumo, né, a conclusão do processo, né, que eu espero que seja dessa forma, é o cancelamento de todas as multas, né? A baixa da pontuação de todas as multas de rodízio. Então, no caso, eu ficaria só apenas com uma multa de 4 pontos, que é aquela de velocidade. Né? Vai guardar da baixa. Essa de... Não. Que inclusive não foi a senhora, né? Não, mas não é essa que está em cima da ponte aí? Mas não tem problema, a senhora referiu. Não, mas você acha assim, alta velocidade não é. Só acima de 40 eles tiram 7 pontos. Sim, né? Essa não é de 4 pontos, é a mínima. Na verdade, assim, às vezes o limite é 50, você passou a 55, eles consideram que você passou. Não, o limite é 50, você passou a 60, eles consideram que você passou a 55, então dá uma margem de 20%. Você pensa, eu vou com o Carlos, ele vai dirigindo o carro dele e eu fico para ele, olha a velocidade, olha, não sei o que, daqui não pode. A senhora evita que ele cometa uma infração. Mas ele gosta. Não. É assim, eu gostava. Quando começou a mexer no meu bolso, mas eu gostava onde eu podia ser dentro de bairro, dentro de não sei o que, é normal. Agora, eu estou na autopista.
Só Infelizmente. que o carrinho anda, ele é um carro simples, né? Um carro 1.6. Sim. Mas aí ele vai, aí eu olho e A falo, gente puta, tem não tá chegando, a gente tem ninguém que vi nada. respeitar o limite, né, de velocidade, respeitar o rodízio, só que realmente tem condutores que são, né, não tem jeito, eles Meu irmão. toda semana tem um. Meu irmão. Olha lá, por mulher. Contratou 2 vezes a empresa para defender ele. A gente conseguiu de 2 suspensões, além de manter o direito dele de dirigir muito tempo, conseguiu anular. O que ele fez para não ter mais a CNH suspensão? Tirou o carro do nome dele e colocou o nome da empresa. Perfeito, ele paga a multa em dobro. Só que agora, ontem mesmo, ele vindo do Paraná, ele passou no radar 178 km por hora. Qual que é o limite? 120. Nossa. 50% acima da velocidade. Recebeu Autossuspensível. uma multa autossuspensiva, só que não vai contra a CNH dele, vai ter que pagar a multa em dobro. Só essa multa vai dar R$1.800. Mas ele vai parar, Sim. Só que não pode fazer Porque nada. era a suspensão imediata da CNH. A irmã dela, meu cunhado e minha cunhada, eles fizeram uma viagem para o sul. Agora, recente. Saíram de carro. Saíram do. Como é que eles estão morando lá? Né? Em Itadema, lá perto. Né? Não, Santa Catarina. Santa Catarina. Do aeroporto do Congonhas. Ela saiu de lá e foram para Florianópolis. 13 horas de viagem. Aí eu vi, eles voltaram também, gastaram um tempão, eu falei, puta, velho, você, rapaz, é ruim? Você demorou muito. Eu falei, mas quantos radares eu passei? Você, só 101 e 116, todo monitorado, principalmente de Curitiba para baixo. Ele falou, não dava para baixo. Ali em Curitiba eles são. E não andou, né? É cultural, eles são bem rigorosos em relação a essa situação. Inclusive lá em Curitiba, diferente aqui em São Paulo, né, Clécio? Lá eles notificam e tem a comprovação de que recebeu, então não tem, eu não recebi a multa, eu não estou sabendo, não. Lá, sabendo. Lá é complicado, lá você passou. Ele teve juízo. Sim. Demorou, mas foi, voltou. Para fazer uma viagem assim de longa distância, ir para um estado que você não conhece, tem que ir bem cauteloso, no limite de velocidade, né, ser bem prudente, justamente até para evitar uma questão de acidente e também como para evitar ser multado, né? Ficar dando dinheiro para o governo, né? Ninguém quer, né? Eu particularmente não gosto disso. Né? Também não gosto. Mas assim, o caso da senhora é como a gente está conversando, é uma situação que não foi a senhora, né, de propositalmente gerou esse Olha, eu punhado teria de que ser multa, né? muito burra para receber uma notificação de que meu carro está suspenso, foi tirada a suspensão. Sim. E eu continuo passando Exato. toda semana no mesmo Exato. lugar, na mesma E hora. outro detalhe importante a gente sabe que no início da pandemia, aliás até hoje ainda não normalizou, ainda está irregular, é que houve uma falha por parte de todos os órgãos, Detran, DSV, Prefeitura de O vários Detran ficou municípios. sem atender a gente muito Sim. tempo. Não, mas a questão da emissão de notificações. De notificações. Ou seja, a infração estava acontecendo, ok, só que o órgão que te autua, ele não estava te comunicando. Não estava trabalhando. Né? Tanto é que Forte, né? o ano passado, acho que foi o ano passado, né, Cláudio? Que eles até reabriram o prazo maior, quem recebeu notificação, poderia mandar a indicação, poderia entrar com recurso justamente porque Mandou uma carta em cima de outra carta, falando que os prazos ainda estavam abertos. porque você só foi notificado Não, meses. não, Deveria ter recebido, porque tem bastante Sim. multa. A menos que está no endereço. Eu vou precisar mudar só foi- as placas para São Paulo. De qualquer jeito. Tá, como no São Bernardo ainda, né? Tem que transferir. Mas de qualquer forma, o endereço lá em São Bernardo é de vocês ainda, não é? Não é nosso, mas é de vamos dizer assim, um grande amigo nosso. Entendi. Sim, mas não é nosso, então tem que transferir, O né? ideal é fazer isso. Que é? O ideal é E transferir. eu estou disposto até a fazer o mais rápido. A placa do carro está com o município de São Bernardo do Campo, é isso? Tá. Se for fazer a transferência agora, vai vir a placa nova Mercosul. Sim. Né? O ideal é fazer isso. O preço também não é nada absurdo. Não, mas eu estou pensando em seguinte, sabe por que eu falei para ela? Chegando lá, eu vou perguntar se tem algum problema. Porque se eu mudar a placa, Sim. pode ser talvez que Não. atrapalhe o processo. Não. E se não atrapalha, Não, eu estou de disposto maneira a mudar o meu carro e o carro dela. Procura um despachante que é especialista nessa questão de documentação, transferência, emplacamento, e ele faz isso de uma forma bem rápida. Eu acho que a própria ela. Só vai ter que fazer, acho, uma vistoria do veículo, né? Porque vai transferir para outro município, se eu não me engano, não tenho certeza.
e aí paga a taxa, depois é só uma dessas empresas aí que faz a instalação da placa Mercosul. O endereço do Detran é Avenida Leonardo da Vinci. Ah, o dela sim. O endereço do Detran Também é o endereço da minha mãe. Da CNH? É, da CNH. Ah, sim, Então, qualquer notificação Sim, sobre o processo de sobre o processo suspensão. de sobre a suspensão, caso ele reabra, caso ele seja instaurado, né? Porque Eu vi um Clécio, eu estou acompanhando assim, acho que sim. Eu acho que isso não vai essa parte. acontecer. Agora o negócio é defender o. Não, correto. o Se for escândalo cancelado, do acabou. dinheiro. Mas mesmo que o Detran lance as multas no sistema e reabra um processo de suspensão, Já aí é. estamos também com a defesa da suspensão em andamento para manter a CNH ativa. Exato. Esse- Se acontecer, né? Esse Que eu acho que você não foi vai. muito preventivo. Isso Exato. ajuda muito na defesa. Iniciar o recurso da multa é muito importante para evitar a suspensão da CNH. Exatamente. Tem muitos clientes que infelizmente aguardam a notificação de suspensão da CNH para iniciar o recurso da suspensão. Aí perdeu os prazos de defesa da multa. Então a chance de conseguir ali o cancelamento é Reverter a situação pequena. bem mais difícil. Não, tá bem entendido essa parte, eu fico só tranquilo. Entendi. Só que tem que ficar atento e a gente tem que falar. Eu não fico ligando toda hora, toda vez, Não. porque a gente sabe que está acontecendo. O Mas grupo no WhatsApp já foi mudado para isso, para ter um atendimento rápido. Em relação ao andamento do processo, não tem muito o que fazer, por quê? Porque poderia ser feito já foi feito. O recurso agora está na última instância, tem que aguardar a decisão por parte deles, em analisar e julgar. É moroso, é um pouquinho demorado, mas em algum momento vai ter a resposta, né? Então, o que a gente está fazendo agora é preventivamente acompanhando uma vez por mês ou a cada 15 dias, tem uma pessoa do departamento de processo que faz o acompanhamento no prontuário dela para ver se entrou ou não pontuação, né? Justamente nesse sentido, para ver se o Detran vai gerar o processo de suspensão. Então, a gente está acompanhando também. tá bom. Em relação às multas também, a gente faz esse acompanhamento, mas como recebe a notificação das multas no endereço lá em São Bernardo do Campo, recebendo é importante comunicar a gente também. O rapaz ele tem um sistema lá que é muito interessante. Ele é vendedor, né? Sim, da concessionária? Não. O rapaz que mora na casa que nós moramos. Ah, sim. Ele tem um escritório, mas ele tem uma caixinha lá que ele sabe que é para separar a documentação. Eu falei, mas você tem os papéis? Olha, eu tenho bastante lá. Sim. Ele abriu um leque assim, tirou uma foto e mandou para mim. Sim. Né? Porque ele recebe? Já estava recebendo. Falei, vou aí buscar. Né? Ele não sabe nem o que é, ele nem mexe. Sim. Ele nem mexe. Mas o senhor já foi lá buscar? Já, agora Foi o que o senhor mandou pra gente ou não? foi essa última que eu mandei. Entendi. Que foi onde teve aquelas 6 multas canceladas. né? Isso. Entendi. E aí, eu já falei com ele, uma hora qualquer. Tá eu vou- guardada essas notificações. Tá. Então, tá tudo guardado desde o início. Eu combinei com ele que assim que eu puder eu vou trocar as placas, né? A questão não é tempo, não é nada, é ter acesso a tudo lá, porque o Detran, tudo trabalhando mal, comportamentos, né? Agora, se estiver fluindo, aí sim. Tá. Eu achei interessante, é engraçado. Eu fui numa outra empresa, como que chama o pessoal do Cavenagh, né? Que que faz a autoescola. Onde eu fui aqui, Javarote. Eu fui lá no Javarote. Eu fui Javarote é lá. uma autoescola, né? É uma escola, eles dão aula de Eles fazem muita coisa. a- Ônibus. Claro, é uma autoescola CFC. E aí eu fui lá e falei, eu queria mexer aqui com as placas, vai o senhor mesmo, porque está muito complicado. Mas hoje em dia eu acho que já normalizou. É. Né? Meu irmão fez isso, ele adquiriu um veículo agora recentemente, foi bem tranquilo para poder fazer a troca da placa, porque na verdade só é feita uma vistoria no veículo, que não é com eles, é uma empresa terceirizada, leva, faz a vistoria, pega esse laudo, entrega para o despachante, paga a taxa de transferência, paga os custos que ele vai te cobrar, no máximo em 5, 10 dias já tem a placa Mercosul. E essa questão de fazer como chama? A verificação. A vistoria. A vistoria. Sim. Se eu for fazer lá em São Bernardo. Não, faz aqui em São Paulo. Tem que fazer em São Paulo, né? Faz aqui. Faz uma empresa. Aqui é o que mais tem. Se Não, jogar lá em no São rodar, Bernardo mas como o tem senhor que tá passou, aqui, né? Mas eu tinha gente lá que Mas fazia, correndo, eu Mas deixava. aqui tem muito. E Não, qualquer deve empresa, ser, mas aqui vai estar no. qualquer empresa aqui faz a vistoria, na verdade é um procedimento padrão, né? Não tem nada de especial. Fez a vistoria do veículo, com o laudo em mão já consegue solicitar a transferência da placa. Do local, do Então, município no caso, né? Como não afeta nada. Se fizer isso agora, antes de licenciar,
Inclusive o documento novo já vem com placa de São Paulo. Eu acho que seria interessante fazer isso, mas a decisão é de vocês. Tá bom. Tá? Eu trocar um museu? fazer já. Não, Porque o senhor vai ter que pagar duas falar, vezes, é. né? Se o senhor deixar para fazer isso depois, como já licenciou, vai ter que pagar novamente a emissão do documento para vir o documento de São Paulo. Então, isso vai ficar perfeito, porque. Ih, eu tenho que correr. Até o final de setembro, nós estamos no começo de agosto. Não, mas eu tenho o meu no final de agosto. Ah, o senhor também vai fazer a transferência do seu veículo? Vou, Ah, vou ficar lá também. isso, melhor. É que quando for fazer a transferência já faz Isso. todo o papai. Eu vou fazer. Se o senhor, por exemplo, pagou o licenciamento lá, licenciou o veículo 2022, e aí depois o senhor for fazer a transferência, o senhor vai ter que pagar a taxa de emissão novamente do documento. Porque se o senhor não transferir antes de licenciar, vai vir como... Não, eu acho que é 16, 17. Eu passo a mão e começo a fazer. Saldo de vistoria rapidinho, num dia você faz. Eu vou fazer isso já. E depois que pagar as taxas de transferência tudo, Sim. deu tempo de pagar a taxa de licenciamento, paga depois. Exatamente. Tá, mas assim, em relação à prestação de serviço da empresa, em relação ao atendimento do Cledson, né, o primeiro contato que o senhor teve com a empresa, vocês estão satisfeitos com o nosso Sem dúvida serviço? nenhuma. A gente está... O que foi... A expectativa que a empresa passou para vocês é positiva. Não, está muito bem referendado. Quem me passou o trabalho de vocês, que eu quando eu entrei em contato com o Cledson, Sim. é um japonês muito amigo meu, e ela conhece, não conhece pessoalmente, mas ela sabe, ela tem uma amizade há muito tempo. E eu liguei para ele e falei, rapaz, eu tenho um problema aqui assim, ele falou, você tem que fazer tal lugar. Tem alguém para indicar? Aí eu já cheguei, já encontrei a Impacto, né? E ele me explicou, o Cledson explicou o que era, deixou claro que não é uma coisa muito rápida, Sim. que ao contrário, demora. Sim. Vou mandar para o meu departamento de tal para ver como é que funciona. Exato. E eu acho que isso fluiu sim, muito bom. Aí o resto foi com você, Sim. né? Você só me deu um susto que você falou que é perto do campo. Corinthians. Eu falei, puta, eu vou lá na Arena Nova. Eu falei, O local não é lá muito, né? não, mas porque eu não, independente do time, mas eu já entrei lá como é que fica lá? Ah não, nós estamos perto do campo aqui. Mas depois que eu realizei. Sim, não do você já Itaquerão. Quando ele falou, eu já pensei na Arena Lá lá. dentro, lá embaixo, sim. Pelo amor de Deus, Nossa, aqui que não longe. é aqui, do lado da Aqui é. Da onde o senhor está aí na Mariana. Vila Mariana? na Brão Moraes. Pertinho daqui até lá, não. Dá o quê? 20, 30 minutos de lá até aqui? Não dava para trânsito. como eu aprendi com a Moca e tal. Cortando é uma caminho. linha. Bacana. Então, estamos satisfeitos sim. Que ótimo. Isso eu falo porque eu passo as ideias para ela. Sim. Às vezes ela passa assim, fica olha, pensando como é que vai ser e tal, mas tem a lógica dela. Né? Sim. E assim, essa pontualidade de tudo e tal, né? Eu falei, não precisa ser tão rigoroso. Então, o investimento que vocês fizeram na contratação do serviço, até então, está valendo a pena. Está valendo a pena e a gente está honrando também mês a mês tudo, sem problema nenhum, e eu acredito que nós vamos chegar juntos e muito bem. E eu faço referência para todos. Que bom. É porque a gente sabe que nesse ramo tem muitas empresas. Na verdade, é cultural, né? Quando fala sobre habilitação suspensa ou multas, o primeiro pensamento é despachante, né? Só que despachante, na realidade, ele não tem tanto conhecimento nesse ponto. O despachante, a especialidade dele é mais documentação, licenciamento, né? Vistoria, esse tipo de situação. É operacional, né? Não tem algo jurídico assim. Exato. Então, é muito cultural por parte das pessoas achar que é tudo com despachante. E não é. Hoje em dia tem muitas empresas nesse ramo, né, que também prestam o mesmo serviço, mas nem sempre a qualidade do serviço é a mesma, né? A gente preza muito justamente nesse ponto, prestar um bom atendimento para o cliente, desde o início da contratação, deixar bem claro através do nosso consultor, né, que é o primeiro contato do cliente com a empresa, de que é um trabalho correto, é um trabalho feito dentro da lei, que não tem esquema, que não tem jeitinho, que o resultado depende sempre, né, da autoridade competente que vai julgar o processo, seja para qual serviço for, né, seja até, se for necessário, através de uma ação judicial que é prestada, né, por um advogado que tem uma contratação conosco, né, com a empresa. Então, assim, o nosso trabalho é pautado nesse sentido, né, honestidade, né,
é um trabalho lícito, né? Não tem nada de... Não tem que esconder nada, né? Exatamente. Tudo junto. Porque quando a pessoa está acostumada a lidar com o despachante, ela acha que vai ser tudo através de um jeitinho, né? Tudo vai dar certo. Nem sempre é assim, né? Logicamente que tem casos que a gente não consegue reverter a situação e o condutor tendo que cumprir uma penalidade, mas desde o início ele tem que estar ciente disso, né? Que nem sempre dá para ganhar, mas o que a gente propõe desde o início ao condutor, ao cliente, é garantir o seu direito de dirigir até o final do processo. Isso é o que é mais importante. Lógico, a gente fica muito mais contente, né? E satisfeito quando a gente consegue um resultado tal como está acontecendo com vocês, né? Que é o cancelamento da multa, evitar que a pontuação caia no prontuário, mas o foco da empresa é esse, é sempre prestar um serviço da forma correta, né? Então, eu ratifico aqui, até então está tudo sob controle. Excelente. Né? E você tem alguma coisa a dizer? Você lembra do Dr. Multa? Eu não me lembro. Contratou ele? Mas aposentou, Não deu nada. Não. Na verdade, o Dr. Multas, até onde eu sei, ele te dá um recurso pronto, né? É uma base que Nem você lembro mais, submete. também lembro mais. Se não me engano, Eu só estou é isso, citando né? ele porque eu vi o nome dele na internet ontem. Sim. O Dr. Multa, porque eu lembro. Mas esse japonês aí que passou para cá, ele também foi bem atendido, ele Isso é teve muito tudo. O processo dele foi muito mais fácil, né? Entendi. E deu tudo certo. Que bom. E ele realmente, de vez em quando, ele perguntou: e aí, tá indo bem? Tá tudo bem? Eu falei: não. Tá tudo certo. Ele fica com ansiedade de fazer uma coisa boa. Exato. Nossa amizade é Sim, grande. sim. É como eu expliquei, infelizmente nem todo mundo que contratar de repente vai ter o mesmo resultado, né? Mas o mais Mas importante... tem que tentar tudo, tem que arriscar. Sim, mas o mais importante é justamente estar ciente desde o início que não tem nenhuma garantia, mas que a empresa faz tudo que está ao nosso alcance da forma legal para tentar obter o melhor resultado positivo, né, para cada cliente, porque depende de cada situação. Nem todo mundo está com o mesmo problema que vocês, por exemplo, de ter várias multas de rodízio, né? Tem condutores com vários tipos de situação, né? Então cada caso Tem condutores e condutores, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Não, tá ótimo. Vamos para frente e acho que a Isso gente aí. vai chegar. Maravilha. E a gente continua acompanhando, né? Qualquer novidade que a gente tiver vão ser comunicadas através do grupo, né? Mas é isso, eu tenho uma expectativa muito positiva, muito de que o resultado vai ser favorável, que a gente vai conseguir cancelar todas as multas e que esse valor, que se for necessário pagar também, vocês vão conseguir reaver. Que também é Perfeito, importante, muito né? bom. Para fazer valer a pena, realmente, que o investimento que vocês fizeram na nossa empresa, né, tem um resultado positivo. Perfeito. Tá bom?